E hoje é a quarta aula do curso Mega Minion de Biscuit e nós vamos fazer o team. Eu já fiz 3 Mega Minions e a gente já está terminando a nossa coleção. Deixa aqui para mim nos comentários qual personagem você gostaria que eu fizesse aqui no YouTube para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a apostila com a imagem de referência para você poder baixar, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que eu colocar um vídeo novo. Vamos lá para a nossa aula. Eu vou começar riscando a imagem de referência no isopor. Eu recortei a parte da frente, coloquei aqui em cima e vou riscar para poder cortar no tamanho certo. Você corta com um estilete e olha como ele tem que ficar. Aí você vai lixar, tá? Todos os cantinhos aí, deixando tudo bem arredondado. Ele tem que ficar desse jeito, olha. Deixei ele assim bem arredondado e um pouco menor que a imagem da referência, tá? A gente tem que deixar sempre um pouco menor, porque depois quando eu colocar a massa, ele vai ficar no tamanho certo. Você vai passar cola no isopor, esperar a cola secar e aí é só encapar com a massinha. Aqui eu estou usando 40 gramas de massinha. Todas as medidas e os pesos das massinhas que eu usei para fazer esse personagem, você vai achar na apostila que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para você baixar. Agora é só alisar bem todos os lados, a parte de trás, passa o pincel de borracha assim, ó, para poder espalhar a massinha e alisar muito bem. Aí você vai deixar essa parte aqui do corpinho secando. Vou fazer o braço, estou usando o arame galvanizado e um pedaço de massinha, fiz um rolinho e vou encapar esse arame. Você vai encapar, deixar ele assim, ó, bem arredondado e vai deixar secando também. Pode deixar secando de um dia para o outro, que a gente já consegue dobrar. E para fazer a bota, você vai abrir um rolinho, vai dobrar aqui com 2 centímetros na parte de baixo e 1 centímetro na parte de cima, que é a parte do cano. Vai deixar a parte de baixo dessa bota bem reta, para o seu personagem poder ficar em pé. Vai modelar as 2 botinhas e vai deixar secando também. Eu vou começar a fazer as marcações aqui para a gente já modelar. O corpinho já secou, então eu posso riscar, olha, o formato da boca e também vou riscar aonde eu vou colocar o macacão. Faz um rolinho bem fininho e contorna aqui em cima do risco que a gente fez, que é a parte da boca dele. E aí é só você emendar, passa água em toda a volta aqui dessa massinha, espera a massinha ficar um pouco molinha, que fica mais fácil para você emendar. E aí é só passando o pincel de borracha assim, ó, puxando a massinha em direção ao corpinho. É muito importante que o corpinho já esteja seco, tá? Para você conseguir fazer isso. Tô cortando aqui um círculo para fazer o macacão dele. Você vai encaixar aqui aonde você tinha marcado, tá? Se você achar melhor marcar, pode ser, ou senão você vê certinho na imagem de referência a distância para colocar o macacão. Aí você vai apertando a parte de cima para ficar bem fininho, olha. Vou puxar um pouquinho aqui de massinha para afinar essa parte, onde a gente vai encaixar a outra parte do macacão. E aí não fica degrau na hora que a gente colocar a massinha. Sempre você faz isso, tá? Aqui eu vou tirar um pedacinho que ficou torto. É só tirar com o estilete, como o corpinho tá seco, não vai estragar.
Agora é só colar os pedacinhos aqui da parte da frente e contornando aqui onde a gente tinha feito o risco. Tira com o estilete essa parte, aperta bem, faz isso dos dois lados. Passa a água, deixa a massinha amolecer um pouco e aí você emenda a parte da frente e a parte de trás. Enquanto a massinha ainda está molhada, você faz essas marcações aqui de costura e a gente vai colocar a perna. Eu não mostrei como eu fiz a perna, mas eu fiz um rolinho, tá? Deixei secando também de um dia para o outro. Agora eu tô cortando aqui um pedaço, vou colocar o arame galvanizado e vou encaixar no corpinho dele. A perna dele é bem pequenininha. Você vai colocar aqui, passar cola e vai colocar um pedacinho de massa para poder emendar a perna no corpinho. Essa perninha tem que ficar com 8 milímetros, tá? O tamanho dela, ela é bem pequenininha, não dá nem 1 centímetro. Você vai alisar bem, deixar ela bem lisinha e vai fazer a mesma coisa na outra perninha. Agora que a bota também já secou, eu já posso colar ela na perna e fazer o acabamento. Eu peguei um pedacinho de massinha preta, um rolinho e vou colocar aqui, ó. Puxa assim a parte de baixo para poder afinar e você emenda essa parte com a bota. É só ir passando o pincel de borracha, depois você passa água e afina. A parte de cima da bota tem que ficar um pouco mais larga, tá bom? E você faz a mesma coisa na outra bota. O braço dele já secou, então eu posso dobrar o arame. Você só pode fazer isso depois que a massinha já estiver seca, tá? Se você for tentar fazer isso com a massinha molhada, você não vai conseguir porque vai amassar essa massinha toda. Então é preciso deixar secar. Aí você coloca assim na posição certinha que ele tá fazendo. É só você ir dobrando o arame galvanizado. Aqui eu vou tirar um pedaço porque ficou muito grande e eu vou precisar do arame para poder enfiar no corpinho. Esse arame galvanizado eu consigo dobrar ele com facilidade sem precisar do alicate. A gente pode dobrar na mão mesmo.
Eu vou fazer a mão dele, aqui eu tenho 1 grama de massa. Você vai modelar aqui a mãozinha e já vai encaixar no braço. Eu vou colocar um pedacinho de massa aqui para a gente fazer essa outra parte aqui da mão dele, né, da luva. Você vai emendar e vai deixar a parte aqui do braço um pouquinho mais larga. Passa a água, tá? Deixa bem lisinha para não aparecer a marca de emenda. E faz isso na outra mão também, tá bom? Para fazer a boca, eu abri aqui uma bolinha, achatei e cortei no meio, olha. Ficou desse jeito aqui. Aí é só você colar na posição aqui certinha, olha na referência para você ver. E aí a gente vai fazer os dentes também. Só fazer uma fitinha bem fininha com a massinha branca e fazer as marcações aqui. Ele tem 4 dentes. Coloca o bolsinho também, faz uma bolinha, achata e corta no meio. E aí você cola aqui no macacão dele e faz as marcações de costura. A gente já vai começar a fazer o óculos. Eu vou abrir aqui 2 círculos, olha. Vou colocar em cima da referência para ficar do mesmo tamanho. Aí você já vai colocar aqui no lugar certinho. É um pouquinho para cima da boca. Você já cola no rosto dele. Aqui eu tô puxando, olha, a massinha em direção ao corpo, tá? Para ela colar bem. E deixa bem arredondado também essa volta do óculos. Vou apertar aqui um pouco para ela ficar reta. Você vai colocar uma massinha branca também na parte da frente. Essa massinha tem que ficar bem fina. E para fazer essa parte da frente do óculos, eu estou abrindo aqui também uma bolinha, achatei, deixei do mesmo tamanho e vou cortar com um cortador. Eu estou usando aqui um cortador um pouco menor, que é uma tampa de caneta, tá bom? Essa tampa de caneta, ela tem 9 milímetros. Ela é um pouco menor do que dos outros personagens que a gente tinha feito. Porque o óculos dele é menor, então você vai precisar de um cortador aí com 9 milímetros. Vou cortar aqui a parte da frente para poder encaixar, tá bom? Você corta os 2 pedacinhos aqui e encaixa. Faz a emenda desse óculos para não ficar aparecendo. É só colocar um pedacinho de massa e alisar bem aqui para poder fechar esse risquinho que ficou aqui de emenda.
Eu coloquei as bolinhas que ele tem na volta da parte da frente do óculos e estou apertando com a faquinha para ela entrar na massinha. Você precisa fazer essas bolinhas enquanto a massinha do óculos ainda está molhada. Vou fazer agora essa fitinha do óculos. Você vai colocar aqui em volta e fazer uma marcação na fita inteirinha, tá? Aperta bem para ela grudar na cabeça. E vai colocar esse outro pedacinho de massinha cinza aqui, ó, nessa parte. Eu fiz um rolinho de massinha bem fininho e tô encaixando aqui. Agora a gente já pode colar o braço. Passa cola, coloca um pedacinho de massinha amarela para fazer a emenda, tá? Dos dois lados do braço. E aí você já pode colocar também essa parte aqui da alça do macacão. Coloca a alça do macacão dos dois lados e não esquece de fazer a marcação de costura nessa alça também. O olho dele é um pouquinho menor do que o olho que a gente já está acostumado. O olho que a gente sempre faz, os pops, tem 10 milímetros. E esse daqui eu fiz com 8 milímetros, porque ele é um pouquinho menor, tá? Então eu fiz de massinha uma bolinha com 8 milímetros. Você coloca aqui no lugar certinho, ajeita, tá? Para ele ficar no lugar certo. E aí você aperta ele para ele entrar um pouquinho dentro da massinha branca que a gente tinha colocado no óculos. Eu já estava esquecendo de fazer essa parte aqui do zíper dele. Então eu vou colocar um pedacinho de massinha branca e vou fazer as marcações aqui de zíper. Aí você faz um rolinho com a massinha amarela bem fininho e passa aqui em volta do zíper. Aí é só você passar a água e unir essa massinha do zíper com o corpinho dele. Vai passando o pincel de borracha em volta para ela não soltar na hora que secar. E a modelagem dele já ficou pronta, tá? Você vai esperar secar, pode esperar secar uns 2 dias. Quando estiver bem sequinho, aí você faz a pintura. Aqui eu estou usando a tinta acrílica prateada para pintar o óculos e o zíper. E estou fazendo uma misturinha aqui com a tinta branca, a tinta amarela e a tinta dourada. E você pinta todo o corpinho dele, menos a parte da frente da boca. E essa foi mais uma aula, tá, gente? Esse é o 4º personagem do curso Mega Minions. A gente já está terminando o nosso curso. Se você quiser deixar aí nos comentários que personagem você gostaria de aprender, deixa para mim aí, para a gente poder fazer as próximas aulas. Não esquece de passar o verniz aqui no olho dele, na mão e na bota. Depois você cola ele numa base de acrílico ou numa base de MDF, tá bom? Espero que vocês estejam gostando, né, dessa coleção. Esses personagens, eles são muito queridos aí. E você tendo essa modelagem no seu portfólio, tenho certeza que vai fazer bastante sucesso. Então, a gente se vê na próxima aula, que é o último personagem.